Olá, eu sou Ana Prestes e esses são os destaques internacionais que eu trago aqui para o nosso programa no Molotov Podcast, todas as sextas-feiras, com um resumo da semana das notas internacionais, que saem também por escrito, lá no Opera Mundi, no blog do Cafezinho, no Portal Vermelho, na revista Fórum também, em vários portais também no meu Facebook, no meu Instagram, vocês podem acompanhar. Essa semana eu escolhi algumas notícias que mais me chamaram a atenção para compartilhar aqui com vocês. Primeiro que está acontecendo lá na China a reunião anual do Parlamento Chinês. É a Assembleia Popular Nacional ou Assembleia Nacional do Povo Chinês. Ela foi adiada, a sessão desse ano, por 2 meses. A princípio ela seria em março. E por conta da pandemia do novo coronavírus não foi possível fazer. E agora que as coisas estão sob controle por lá, eles estão reunidos. A Assembleia ela conta com a participação de 3.000 delegadas e delegados de toda a China. Há uma pauta muito intensa com relação a todos os temas da área da saúde, da prevenção de doenças, de especificidade das quarentenas por regiões, por região de fronteira, no centro do país. Então, uma pauta muito influenciada pela ocorrência da pandemia do novo coronavírus. Há também um amplo debate sobre o Código Civil Chinês. Deve haver mudanças no âmbito desse código e o tema bem polêmico, que é o tema da segurança nacional em Hong Kong, tem sido bastante explorado pelo Ocidente no sentido de instigar as manifestações, instigar uma animosidade entre a população de Hong Kong e o Estado chinês, algo que é muito sensível para a China, tanto a situação de Taiwan como a situação de Hong Kong. Por falar nisso, essa semana, lá durante o parlamento, o funcionamento do parlamento, uma das falas do ministro da Defesa foi no sentido de que não serão aceitas provocações ocidentais, aí ele está falando especificamente de Estados Unidos, nem com relação a Taiwan, Hong Kong ou Mar do Sul da China. Então é bem importante a gente acompanhar o desenrolar dessa Assembleia Nacional do Povo da China. Um outro ponto importante que eu queria trazer aqui para as nossas notas internacionais é o da chegada dos petroleiros iranianos na Venezuela. São pelo menos 5 petroleiros que estavam acordados entre o presidente Maduro e o presidente Rouhani do Irã. Já chegaram pelo menos 3, cada um com 1,5 milhão de barris de gasolina, e não só gasolina, também compostos químicos para mistura, como o alquilato, para a mistura da gasolina ser aceita nos motores, ser processada pelos motores. E apesar da Venezuela ela ser o país com a maior reserva de petróleo em todo o mundo, estimada em 300 bilhões de barris, ela não tem conseguido produzir a gasolina, refinar a gasolina. Isso vem ocorrendo porque essa produção ela depende de compostos químicos que até pouco tempo a Venezuela importava dos Estados Unidos ou países parceiros dos Estados Unidos e que deixaram de fazer comércio com a Venezuela por conta do embargo econômico. Então são vários compostos como o éter, até o etanol aqui, que nós no Brasil temos bastante, mas que estão bloqueados. Então essa operação, o êxito dela é bastante importante porque vamos lembrar que o presidente Trump e o governo norte-americano fez muito alarde sobre isso e disse que não ia permitir, que ia mobilizar as suas forças navais para impedir a passagem desses petroleiros. O presidente iraniano foi ao Conselho de Segurança da ONU, ao secretário-geral da ONU. Então, faz parte dessa cena da disputa geopolítica dos Estados Unidos com outras forças de influência aqui na América Latina, não só o Irã, mas a Rússia e a própria China. E lá em Israel começou o julgamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então, oficialmente, ele já está sendo julgado por crimes de corrupção,
São crimes que envolvem tráfico de influência, favorecimento, recebeu presentes caros de empresas favorecidas por ele, especialmente empresas de comunicação. E ele tem feito um discurso de que está sofrendo um golpe. Então, tem criado tensão interna com a polícia, com os procuradores, com os tribunais, com os partidos de oposição, com a imprensa de uma forma geral. Coisa bem semelhante com o que a gente vê um pouco aqui. E quanto mais ele é pressionado e mais ele causa essa tensão como reação, ele tem reforçado que não vai perder a oportunidade histórica, nas palavras dele, de ampliar a anexação da Cisjordânia. Então, essa semana teve uma reunião ministerial em que ele falou textualmente: temos uma oportunidade histórica que não existe desde 1948, de aplicar a soberania judicialmente como uma medida diplomática na Judéia e Samaria, que são os nomes bíblicos da Cisjordânia. Então ele diz que é uma grande oportunidade e não vamos deixá-la passar. Então é um momento bastante tenso para a Palestina, para o povo palestino, que enfrenta mais essa investida de Israel com a retaguarda dos Estados Unidos, e há o risco bastante concreto, real, de perda de território por esse povo já tão sofrido. E da Argentina veio uma notícia interessante, que o ex-presidente Maurício Macri pode ser investigado por espionagem ilegal durante seu governo. Então, uma auditora, Cristina Caamano, apresentou uma lista com centenas de nomes de políticos, jornalistas que teriam sido espionados durante o governo de forma absolutamente ilegal. Então, e-mails das pessoas teriam sido invadidos, que vai demonstrando que não só no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido do Brexit, foram usados expedientes pouco ou nada convencionais e ilegais de invasão da vida das pessoas por meio das mídias digitais. E eu vou terminando as notas de hoje comentando que o Brasil caminha para um posto nada honroso de um dos campeões, junto com os Estados Unidos, em mortes e infecções pelo novo coronavírus. E até fruto dessa situação, a partir dessa semana, brasileiros estão impedidos de entrar nos Estados Unidos, a não ser que sejam residentes legalizados com green card e uma outra especificidade, casados com norte-americanos. Então, não só brasileiros, mas quem, por exemplo, fizer escala no Brasil e quiser entrar nos Estados Unidos vai estar impossibilitado, porque vale para todo mundo que esteve no Brasil nos últimos 14 dias. E um instituto vinculado à Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, faz uma projeção de que o Brasil pode chegar a 125 mil mortes pelo coronavírus até o começo de agosto. Contrasta um pouco com as projeções da OPAS, que colocam na casa dos 90 mil, mais ou menos, mortos até o começo de agosto. Enfim, seja qual for essa previsão mais certeira, os números não são nada bons. E para quem tiver um tempinho e quiser acompanhar o bate-papo que eu faço lá no Portal Vermelho, no YouTube, no Facebook, essa semana nós entrevistamos a deputada chilena Carol Cariola, inclusive a deputada que apresentou o projeto aprovado na Câmara dos Deputados lá do Chile, de taxação de grandes fortunas. Essa é uma passadinha lá para acompanhar como foi esse nosso encontro com a Carol. Bom final de semana para todas e todos e voltamos na semana que vem.